Bom dia, nós vamos apresentar o projeto de replicação AD Intersite. E o nosso grupo é formado por Evelyn Samara, Henrique Trajano, José Cauã, José Miguel, Luiz Felipe e Maria Eduarda, todos alunos do 4º ano matutino do curso técnico em informática do IFRN Campus Parnamirim. Para desenvolver esse trabalho, nós utilizamos o conceito de gestão de projetos. Gestão de projetos é um processo de planejar, organizar, acompanhar e finalizar um projeto dentro de um prazo e com um objetivo definido. Ele ajuda a responder 4 perguntas essenciais: o que precisa ser feito, quem vai fazer, quando deve ser feito e como vamos acompanhar o andamento. Como o nosso projeto tinha várias etapas, pesquisa, documentação, preparação do ambiente e testes, percebemos que seria muito difícil controlar tudo apenas conversando. Sem uma gestão adequada, poderia surgir problemas como atraso, falhas acumuladas em poucas pessoas e entre outros. Então, essa organização foi fundamental para manter o grupo alinhado, evitar retrabalhos e garantir que cada etapa fosse concluída de forma eficiente, assim como acontece em projetos reais dentro de uma empresa de tecnologia. Para colocar essa gestão em prática, nós utilizamos o Trello, que é uma ferramenta visual baseada em quadros e cartões. No Trello, nós organizamos o projeto em listas, como pesquisas sobre o projeto, produção dos relatórios, preparação do ambiente, testes de replicação e falhas, produção dos slides e edição de vídeos. Então, cada tarefa ela foi registrada em um cartão com um responsável, o prazo de entrega e o status de andamento. Então, com isso, conseguimos visualizar todo o cronograma do projeto, acompanhar o progresso em tempo real e identificar rapidamente o que estava concluído, o que estava em execução e o que ainda precisava ser iniciado. Então, isso ajudou a distribuir melhor as responsabilidades entre os integrantes e facilitou o ajuste no planejamento sempre que necessário, garantindo que todas essas fases fossem entregues dentro do prazo. Olá, eu me chamo Henrique Trajano e vou falar sobre a parte inicial da configuração do ambiente. Para iniciarmos a execução do projeto, preparamos nosso ambiente de virtualização, criando 3 máquinas virtuais distintas no VirtualBox, para representar a matriz, a filial e a máquina roteador. Um detalhe muito importante nessa etapa foi a configuração das placas de rede. Colocamos cada servidor em uma rede interna diferente, justamente para simular o isolamento físico e geográfico entre 2 sites. Começamos a configuração pela máquina 1, que atua como um controlador de domínio principal da matriz. Definimos para ela o IP estático 192.168.80.10 e como ela é o primeiro servidor da floresta, o DNS preferencial foi apontado para o loopback, que seria o 127.0.1. Com a rede pronta, instalamos os serviços de domínio do Active Directory através do Service Manager. Em seguida, promovemos este servidor a Domain Controller, criando uma nova floresta com o nome de domínio raiz sistema.local. Logo após a criação do domínio, realizamos um passo fundamental para o projeto, que seria a configuração dos sites. Na ferramenta Active Directory Site and Services, criamos os objetos que representam nossa topologia física. Renomeamos o site padrão para matriz RN e criamos um novo site, chamado filial PB. Também criamos as subredes correspondentes a cada faixa de IP e os associamos aos seus respectivos sites. Isso é feito logo no início para garantir que o AD compreenda a geografia de rede antes mesmo de inserirmos os próximos servidores. Olá, me chamo José Miguel e vou falar sobre a configuração do roteador. Para que a replicação entre os sites fosse possível, começamos configurando a máquina que iria atuar como roteador entre a matriz e a filial. Essa máquina possui 2 placas de rede, uma conectada à rede da matriz e a outra conectada à rede da filial. Essa estrutura é essencial, porque o servidor precisa enxergar simultaneamente as 2 redes para poder encaminhar o tráfego entre elas. Depois dessa configuração inicial, seguimos para a instalação do serviço de roteamento. Como está sendo mostrado nas imagens a seguir, pode ser visto o processo dentro do Server Manager, onde abrimos o assistente de instalação
e adicionamos a feature Remote Access. Em seguida, na mesma imagem, é mostrada a seleção do serviço Routing. Essas telas representam exatamente o passo em que habilitamos o servidor para atuar como roteador. Sem essa instalação, mesmo com as duas interfaces configuradas, o sistema não teria capacidade de direcionar o tráfego entre as redes. Logo após a instalação, passamos para o endereçamento das interfaces e para a ativação do roteamento. Nas imagens a seguir, é possível ver as duas placas de rede já configuradas. A interface da matriz, com o IP 192.168.801, e a interface da filial, com o IP 192.168.8033, ambos utilizando a máscara 255.255.255.224. Essas imagens também mostram o painel do Routing and Remote Access, onde habilitamos o serviço de LAN Routing. É exatamente aqui que o servidor passa a encaminhar pacotes entre uma interface e outra, funcionando como um roteador de fato. Com essa configuração, tanto a instalação do serviço quanto o endereçamento e a ativação do LAN Routing, o servidor consegue permitir a comunicação entre a matriz e a filial. E essa comunicação é o que torna possível a replicação do Active Directory entre os dois sites, garantindo que as informações se mantenham sincronizadas entre os dois ambientes. Olá, me chamo José Cauã e vim falar sobre a configuração da máquina 2, a máquina filial. Quanto à configuração da máquina 2, que será o controlador de domínio da filial, definimos o endereço IP estático 192.168.80.40, respeitando a faixa da segunda subrede. O detalhe mais importante aqui foi a configuração do DNS. Apontamos o DNS preferencial para 192.168.80.10, que é o IP da nossa matriz. Sem essa configuração, a máquina não conseguiria encontrar o domínio para se conectar. Agora, falando sobre ingresso e promoção, com a conectividade validada, ingressamos a máquina no domínio sistema.local. Imediatamente após o ingresso, promovemos a esse servidor a controlador de domínio adicional. Um ponto crucial aconteceu aqui. Como já havíamos criado os sites e subredes lá no início, o assistente de configuração identificou o IP da máquina e selecionou automaticamente o site filial-pb para esse servidor. E isso garantiu que a topologia física ficasse correta desde o momento da instalação. Antes de tentar ingressar no domínio, realizamos um teste de comunicação usando o comando ping. Como podemos ver aí na imagem, a máquina 2 conseguiu alcançar a máquina 1 com sucesso, o que prova que o nosso servidor de roteamento está encaminhando os pacotes corretamente entre as redes distintas. Olá, eu sou Luiz Felipe e eu vou falar sobre as duas formas de replicação, a intrasite e a intersite. A replicação do Active Directory garante que os controladores de domínio mantenham as informações consistentes ocorrendo de duas formas, intrasite e intersite. A aplicação intrasite acontece dentro da mesma localidade, utilizando redes rápidas. Ela é realizada em quase tempo real, sem compreensão, priorizando a velocidade e baixa latência. A replicação intersite ocorre entre localidades distantes, geralmente conectadas por links mais lentos. Por isso, utiliza a compreensão e permite agendamento para otimizar o uso da banda. A prática foca na replicação intersite, pois envolve o planejamento de sites, links, cursos e horários, garantindo eficiência em ambientes distribuídos com limitação de redes. E para finalizar a parte prática e garantir que a configuração do ambiente foi feita corretamente, primeiro abrimos a ferramenta Active Directory Site and Service na máquina da filial para confirmar visualmente a estrutura. E como podemos ver, o servidor MAC2 está corretamente alocado dentro do site filial PB, confirmando que a promoção identificou a topologia de rede corretamente. Para testar a integridade do link de replicação, forçamos o processo manualmente. Clicamos na conexão gerada automaticamente e selecionamos a opção Replicate Now. O sistema retornou a mensagem de sucesso, confirmando que, tecnicamente, que os serviços de domínio do Active Directory conseguiram estabelecer a conexão e troca de dados com a matriz naquele instante. Além da interface gráfica, validamos o processo via linha de comando, usando as ferramentas de diagnóstico do RapidAdmin. Os logs gerados
confirmaram que a última tentativa de replicação foi bem sucedida e que não há falhas de comunicação pendentes entre os controladores de domínio. Por fim, realizamos o teste de falha. Simulamos uma queda crítica no link WAN, desativando a interface de rede do roteador. Ao tentarmos forçar a replicação novamente, o sistema retornou o erro, como mostrado na imagem, comprovando que a comunicação foi cortada. Para concluir, reativamos o roteador, reativamos a ligação da placa de rede e após o restabelecimento de rede, a replicação voltou a funcionar com sucesso, demonstrando a capacidade de recuperação do ambiente.